Como você está hoje? Como está a sua vida? Como está a sua família? Como está o seu trabalho, seus estudos, seus relacionamentos? Como você está? Você está confuso? Então, ore. Eu vou ler no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versos de 1 a 13, que diz assim: Depois disso, Deus concede a Jeosafá a vitória sobre os seus inimigos. Depois disto, sucedeu que os moabitas e os amonitas, e com eles alguns dos meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu, e não és tu que governas sobre todos os reinos das nações, e na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir? Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram? Eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da sua herança, que nos fizestes herdar. Ó Senhor, Ó Senhor Deus, o nosso Deus, não o julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que havemos de fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Até aí. Josafá ficou com muito medo ao descobrir que um grande exército vinha contra ele para tomar o seu reino. Quem não se apavora ao enfrentar uma ameaça destas inesperada? Talvez você esteja diante de uma mesmo menor e não sabe o que fazer. O texto de hoje aponta a direção a seguir nesta hora: buscar a Deus em oração. O rei fez isto e mobilizou o seu povo a fazer o mesmo. A nação toda, tensa, sabendo da invasão iminente, reuniu-se no templo em jejum para pedir socorro ao Senhor. A oração de Josafá, em nome da nação, nos ensina a orar na crise. Sua prece não se constituiu de repetições vazias que acreditava serem mágicas, capaz de mudar a situação. Antes, foi pensada, consciente e armada com argumentos convincentes para despertar a compaixão de Deus. Percebo 3 atitudes nos suplicantes que talvez expliquem porque o Senhor não recusaria esta oração. Em primeiro lugar, admitiram sua fraqueza.
Não temos força para enfrentar esse exército. E perplexidade, não sabemos o que fazer. Em seguida, buscaram auxílio somente em Deus. Nossos filhos se voltam para ti, crendo que Ele também é onipotente. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. E capaz de salvá-los de ameaças, se alguma desgraça nos atingir, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Por fim, ao lembrarem que fora o próprio Senhor quem lhes dera a terra, não és tu o nosso Deus que expulsastes os habitantes desta terra e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles o louvaram por isso, mas fizeram disso um argumento para suplicar-lhe que derrotasse o invasor que queria roubar esse território. Orar é também saber o que pedir. E Deus respondeu à oração feita com tais atitudes. A gente vai ler em 2 Crônicas 20, de verso 22 a 30. Vou ler essa 2 Crônicas 20, do verso 22 a 30, que diz assim. Estou abrindo a Bíblia agora aqui. Ora, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vinham vindo contra Judá, e foram desbaratados, pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar. Mas por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Até 30. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Berata, ou Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então, voltando daí, todos os homens de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com ataúdes, com alaúdes, com harpas, e com trombetas para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra o inimigo de Israel. Assim o reino de Josafá ficou em paz, pois que seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Aí você pode pensar, mas como pode ter acontecido isso, né? Mas as pessoas provocaram, as pessoas ameaçaram e eles precisaram reagir. E como Deus estava no controle da situação, eles recorreram a esse Deus. Se você for ameaçado, se você tiver em dificuldades, clame a Deus, ore a Deus e busque nele o socorro para a sua dificuldade. Você está sem forças para reagir, não sabe o que fazer diante do seu dilema. Busque a Deus em oração. As lutas são uma ótima oportunidade de buscar a Deus e assim provar de seu cuidado e livramento. Palavra abençoada, né? Se está confuso, se você está em luta, se você está em dificuldade, se você está aflito, ore, clame a Deus e Ele com certeza ouvirá
a tua oração. Que Deus abençoe a você e a sua família, que te dê paz e dê vitória sobre todos os desafios que você precisar enfrentar, em nome de Jesus. Um abraço. Eu te convido a compartilhar esse vídeo, né, essa mensagem, para os teus amigos, que muitos precisam de ouvir a palavra de Deus e saber que eles têm um grande amigo em quem eles podem confiar, assim como Abraão tinha a Deus como seu melhor amigo. E você pode curtir essa mensagem, compartilhar, clicar no sininho para ser lembrado, né, quando for postada uma nova mensagem. E também se inscrever. Deus te abençoe e até a próxima. Um abraço.